Karl Marx iria dizer que não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas é o seu ser social que determina a consciência do homem. Hoje eu vou abordar sobre o que é o materialismo marxista. Karl Marx, ele é um filósofo e economista, podemos dizer que é economista, um pensador, para melhor definir, do século XIX, junto com um parceiro seu, que é Friedrich Engels, que também é do século XIX. Ambos começaram a questionar uma filosofia de um filósofo, também alemão, que Karl Marx e Friedrich Engels eram alemães, começou a questionar a filosofia de Hegel, dizendo que a filosofia de Hegel tinha uma certa insuficiência. Ou seja, a teoria de Hegel não conseguia explicar a vida social, ou explicar o avanço da tecnologia, o poder do homem sobre a natureza e o poder de alguns homens sobre outros homens, a grande geração de riqueza e, ao mesmo tempo, grande prosperidade e ainda gerando escravidão e ainda uma grande pobreza do proletariado. Então, a teoria de Hegel era insuficiente. Karl Marx ele faz uma mudança no idealismo para o materialismo, uma visão materialista do mundo. Se você chegou aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Se você caiu aqui é porque você está querendo compreender o que é o materialismo marxista e eu vou passar praticamente tipo uma aula, uma coisa bem dinâmica aqui para você aprender junto comigo. Se você já está aqui ainda, eu peço que você se inscreva no canal, dá o seu like e comente o que está achando desse canal, se conheceu esse canal agora, se está começando a conhecer, assistindo algumas aulas, alguns vídeos aí. Espero que este conteúdo aqui seja um conteúdo que gere muito valor em sua vida. Podemos dizer que, ao longo da história da filosofia, estudando a teoria marxista, parece que a filosofia ela ficou muito idealista, ou simplesmente muito platônica, e ao mesmo tempo muito aristotélica, quando Aristóteles falava do motor primeiro, que aqui já é um certo idealismo para pensar a realidade. E Karl Marx vai mostrar que não é a consciência nossa que vai definir a realidade, o nosso ser na realidade, o ser, aquilo que existe por si mesmo, mas vai ser o nosso ser social, como nós nos comportamos socialmente, que vai definir a nossa consciência. Ou seja, se nem Hegel, nem Platão, ou talvez até nem Aristóteles, falava que existia um certo idealismo, Platão dizia que existia um mundo das ideias, Hegel falava que partia do espírito abstrato para se materializar aqui no mundo material, se na religião falava que existia o logos inicial para depois materializar esse logos aqui no mundo, em Karl Marx não existe nada disso. É a nossa forma moral, política, social que vai definir a nossa consciência. Então, em Karl Marx, vai ter o materialismo histórico, o materialismo dialético e aqui, para a gente não confundir, o materialismo mecanicista também. Porque eu vou falar sobre essas três áreas aí. O materialismo histórico é um materialismo científico. O que quer dizer materialismo científico? É uma visão histórica da sociedade de que, ao longo da história da sociedade, sempre houve uma luta de classes, ou seja, condições sociais criadas, construídas para manter certas pessoas no poder e certas pessoas controlando. Exemplo, se na Idade Média tinha o senhor feudal e tinha o camponês, ou seja, tinha um pacto de fidelidade entre o senhor feudal e o camponês para que o senhor feudal pudesse proteger o camponês. E o camponês acreditava que ia ser defendido pelo senhor feudal, então tinha uma certa fidelidade. Então, para Karl Marx, o meio de produção da Idade Média era uma certa fidelidade do
camponês ou da pessoa que trabalhava na terra para com o senhor feudal. Ou seja, também uma certa fidelidade do fiel para também com a igreja, que essa cultura medieval era uma cultura voltada para uma certa piedade popular, uma vida social voltada no senhor feudal e voltada na igreja. Então, essa estrutura feudal cria a consciência do sujeito. Então, Karl Marx faz uma reviravolta no pensamento filosófico. Em vez de você pensar a realidade a partir da sua consciência, você vai pensar a realidade a partir do que a realidade interfere na sua consciência. Então, o desenvolvimento histórico, materialismo histórico, para você observar a realidade. Karl Marx, lá naquele livro, acho que é até de Engels, que fala da origem da sociedade, origem da família da sociedade privada, ou da propriedade privada, melhor dizendo, ele traz lá desde o início das primeiras espécies, o Homo sapiens, até evoluir na sociedade de hoje, que o homem era caçador, a mulher era a que plantava, a que cuidava das crianças, a que ficava em casa. Então existia essa dialética, um que ia caçar, outro que cuidava da casa, a mulher que cuidava das crianças e o homem que cuidava da proteção, da prole. Então, a sociedade, para Karl Marx, era dividida dessa forma. E a partir dessa divisão social da sociedade, também cria também a nossa consciência. E ao mesmo tempo, essa divisão social também cria em nossa cabeça também condições de opressão, que isso vai refletir até na reflexão que Karl Marx faz da sociedade, de que o dono do capital escraviza o proletariado. O dono do capital fica rico, sugando o proletariado, e o proletariado se torna alienado ou necessitado de um trabalho, ganhando a miséria. Ele não pode fugir daquilo, ele se torna um refém da própria criação social. Aí Karl Marx vai refletindo essa realidade. Então, se você leu lá o livro Origem da Família da Propriedade Privada, você vai ver essa dialética, mostrando esses contrastes históricos, uma visão materialista histórico. Não é uma visão religiosa do homem que caiu, mas uma visão partindo do homem sapiens, até chegar na consolidação da sociedade da época de Karl Marx. E vai ter o materialismo dialético, que aqui já é um materialismo filosófico, ou seja, o que quer dizer dialético? Dialético é o mesmo que diálogo. Ele tira essa ideia até do próprio Hegel, ou seja, mostrando que existe uma tese, uma antítese e uma síntese. Ou seja, uma tese junta com outra tese, elas vão fazer um duelo e vão formar uma síntese, que aqui a tese com outra tese é uma antítese. E no final faz uma síntese. Essa síntese pode se transformar em outra tese. Então, você pega a tese, combate com outra tese, cria uma síntese. Depois desse combate, cria uma síntese. Essa síntese pode ser outra tese que vai criando, que vai dialogando. Aí você começa o diálogo com apenas duas ideias. Vamos colocar homem e mulher. Homem e mulher vão se combater nas ideias. E nessas ideias vão nascer uma terceira ideia, que vai ser combatida de novo, vai nascer outra ideia que vai colocar contra essa terceira ideia, que vai ser combatida, que vai ser uma quarta ideia, e é o movimento da história. A história, para Karl Marx, ela está em movimento. A história, ela não é determinista, que aqui a gente pode entrar no materialismo mecanicista. Que o materialismo mecanicista é dizer que o homem, ele não tem controle sobre o que acontece. Exemplo, se tem gente no poder, é porque isso é determinista. A pessoa tem que estar no poder. Isso não é uma criação social. Então, é a consciência, não é a consciência do homem sobre a matéria, mas é a matéria que fica interferindo na consciência do homem. O homem é um ser condicionado pelos desejos, pelas vontades alimentícias e sexuais
e fisiológicas, mais ou menos isso aí. Então, para Karl Marx, o homem, ou nós aqui, seres humanos, devemos tomar a consciência da nossa condição social, da nossa condição econômica e buscar uma mudança a partir dessa tomada de consciência. Você toma consciência dos mecanismos deterministas da sua sociedade e a partir do momento que você toma consciência, você busca uma mudança, que aqui em Karl Marx seria a revolução. A partir dessa avaliação, desse ser social que toma consciência da sociedade, do meio social, ele busca uma revolução, uma mudança. Aqui já não é mudança de consciência em si. Além da mudança de consciência, Karl Marx fala que o proletariado deve tomar consciência da sua alienação, tomar consciência da sua condição social, sair desse determinismo e buscar ser um homem que toma as rédeas da sua própria liberdade. Aqui a gente poderia voltar a ter com Kant, se você é uma pessoa que acompanha o canal aqui, o Aprendiz de Filósofo, sabe que eu já abordei sobre Kant aqui, que para Kant existe uma união entre o empirismo que quer dizer experiência, e o racionalismo, que vai fazer uma síntese dessas duas correntes, que vai dizer que o material interfere na nossa consciência e, ao mesmo tempo, o racional interfere na nossa consciência. Não é à toa que Kant também foi uma das referências de Hegel para desenvolver a sua filosofia, as suas ideias. Então, existe o material que está interferindo na nossa consciência, mas também existe o raciocínio que está interferindo na nossa consciência, as emoções subjetivas. Não é à toa que Hegel fala que parte do espírito subjetivo vai para o espírito objetivo da realidade em si e chega a um espírito absoluto, que é a condição social, moral, econômica, política, religiosa. E a partir desse momento, para Hegel, aí que começa o voo da coruja de Minerva, o voo da filosofia. E a filosofia começa a sobrevoar a partir da tomada de consciência do espírito absoluto. O espírito absoluto que Karl Marx vai tomar consciência é o espírito absoluto de escravização e de pobreza e de progresso da sociedade, de riqueza da sociedade, ao mesmo tempo a geração de pobreza, ou seja, uma contradição existente aqui. Uma sociedade rica, mesmo assim, existe pobreza nessa sociedade. Aqui já é até uma dialética também, que é a dialética da contradição. Como uma sociedade pode ser rica e, ao mesmo tempo, a sociedade gerar tanta pobreza e tanta escravização e tanta alienação no mundo ou na época de Karl Marx. Espero que este conteúdo ajudou você, contribuiu na sua vida, na sua formação intelectual e filosófica. Eu sou aqui apenas um estudante de filosofia, tentando passar aquilo que eu aprendi. E boa jornada para você. Eu fui.